eu salvo, eu complemento todos os ouvintes que estão me ouvindo. Um bom dia ou boa tarde para todos, pela hora, né? Então eu complemento todos que estão me ouvindo, tanto parentes, famílias, como outras pessoas, amigos e todos que querem ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu sou um cristão da Assembleia de Deus. Conforme já disse, sou nascido no estado do Rio, mas o sobrenome é Espírito Santo, mas é o sobrenome que é Espírito Santo. Eu não nasci no Espírito Santo, eu nasci no estado do Rio. Então eu estou muito alegre de ter essa oportunidade de falar para o Brasil inteiro que está me ouvindo, né? E falar um pouco das maravilhas de Deus nas nossas vidas, né? Que eu sou de família espírita, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós somos 14 irmãos, só existe eu. Mas estou alegre, esses 93 anos que eu vou fazer. Deus tem me dado saúde, tem me dado paz, uma família muito boa. Meus filhos são muito bons para mim, minhas filhas, nora, genro, todos eles são muito bons para mim. E eu, pela misericórdia de Deus, alcancei já estou com 93 praticamente, e estou bem, saúde, paz, e eu gostaria de passar para a igreja, e para todos que estavam me ouvindo, algumas coisas que Deus tem me dado. Tem me dado alguma sabedoria, que eu não tinha sabedoria, eu não conhecia, porque eu sempre seguia meus pais, né? Mas depois, com o tempo, eu fui me amadurecendo e eu passei então a conhecer a Bíblia Sagrada. Eu já estudei a Bíblia, já foi 10 vezes, agora estou completando 11 vezes. Mas ainda estou aprendendo ainda não sei nada. Mas algumas coisas, muitas coisas eu gravo na mente e passo para a minha igreja, para os irmãos, entendeu? E como Deus tem me dado muita vitória, entendeu? Com esses 93 anos que eu vou fazer, agora em março. E eu gostaria também de passar para os irmãos alguma coisa da Bíblia, entendeu? Que aqui, no livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 13 em diante, diz assim, o primeiro versículo diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, está falando de Jesus, e será engrandecido e elevado e muito sublime. Está falando de Jesus. O título é Aparição, as dores e a glória do Messias. No nome de Jesus nós sabemos que houve esse problema lá nos profetas anunciaram, mas não Messias. E os judeus também tiveram muita dificuldade, porque eles estudavam, mas não Messias. E quando Jesus nasceu, foi o anjo que botou o nome de Jesus, Jesus Cristo Nazareno. Então, tem essas coisas. Então, tem que haver esclarecimento. Mas eu gostaria de passar para os ouvintes que estão me ouvindo nesta hora, é o livro de profeta Isaías, capítulo 53, que diz assim, eu vou passar do capítulo 53, do verso 1 ao verso 12, que fala claramente da vida de Jesus. Então diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, era quem os homens escondiam o rosto, aleluia, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha perante ele, mas o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Caiu sobre ele. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
mas não abriu a boca. Aleluia. Da opressão do juiz foi tirado. Quem contará os seus dias? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura junto com os ímpios, com os ricos, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nunca houve engano na sua boca. Aleluia, glória a Deus. Ele foi moído e oprimido. Aleluia, glória a Deus. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando puser a sua alma por expiação do pecado, terá a sua prosperidade. Prolongará os seus dias na terra, e o bom prazer do Senhor se alegrará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justificará muitos, e a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei o salário de muitos, repartirá-lhe o despojo com seus cooperadores, e pela sua morte, e derramou a sua morte na cruz, e foi contado com os transgressores, mas levou o pecado de muitos, e pelos transgressores Jesus intercedeu. Isso é que me causa na minha mente, com a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens cruéis, maus, pregando Jesus na cruz, e Jesus agora pregado na cruz, olhou para cima, olhando para eles, e disse ao Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 34. Está registrado Jesus intercedendo pelos transgressores, irmão. Aqueles homens maus, terrível, mas aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Por que eles não sabiam? Aleluia. Mas Deus sabe, Ele conhece tudo, Ele sabe do meu pensamento, quando que homem nenhum vai saber, mas Jesus sabe dos meus pensamentos. E onde Jesus falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas só existe um pecado que não é perdoado: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós encontramos em Mateus capítulo 12, versículo 30, 31 e 32, falando: todo pecado que o ser humano praticar, mesmo contra o Filho de Deus, é perdoado, mas contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado, nem aqui e nem no outro século. Não é perdoado. Somente esse pecado é que não é perdoado. Nós encontramos na carta de apóstolo São João, a carta universal do apóstolo São João, no capítulo 1, no versículo 7, que diz: se andarmos na luz, como na luz está, temos comunicação uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Todo pecado é perdoado. Todo, mas não está falando todos. Por que não está falando todos? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, e quem se levanta contra o Espírito Santo não é perdoado. Todos os pecados, adulteração, homicídio, roubo, tudo Jesus perdoa esses pecados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado nem aqui, nem em outro século. Os ouvintes que estão me ouvindo, olha, irmãos, nós temos duas colunas muito fortes. Quantos se levanta contra o Espírito Santo, ensinando doutrinas erradas, coisas que não estão na Bíblia, ensinando que a salvação vem através de reencarnação. Morre hoje, nasce amanhã, torna a morrer, torna a nascer. Mentira do diabo, irmão. Outro ensina purgatório, tem que passar pelo purgatório. Ensinamento do diabo, porque na Bíblia não tem isso. Só Jesus salva, só Jesus tem esse poder de salvar a humanidade, aquele que se arrepende dos seus pecados. Eu estou falando isso porque eu tenho um pouco de conhecimento na Bíblia. Eu aceitei o Evangelho com 57 anos de idade. Eu
saía com folia de rei, era palhaço de folia de rei, entendeu? Tinha salão de baile em Vicente Carvalho. Mas Jesus, com tudo isso, Jesus é tão bom que me perdoou. Hoje eu sou um servo de Deus. Trabalho, me dou muito bem com meus irmãos, com meus vizinhos, que crentes que não são, e meus filhos, todos eles me amam e eu também amo eles, entendeu? De todo o meu coração. Eu peço e agradeço a todos os ouvintes que estão me ouvindo. Eu vou fazer uma oração agora nesse momento para todos os que estão me ouvindo, meus parentes, meus familiares. Eu vou fazer uma oração. Reverência a Deus, eu gosto de me levantar quando eu falo de Jesus, com especialidade a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que está no céu, Criador do céu e da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu estou, para conversar com o Senhor, suplicar ao Senhor, invocar o Teu santo nome e pedir ao Senhor, meu Pai, receba, Senhor, esta pregação, receba também esta oração, que ela possa subir até o trono da Tua graça. Venha abençoar, meu Pai, a minha família, os meus irmãos, abençoar todo o povo na face da terra, abençoar o nosso Brasil, tirar o nosso Brasil da crise econômica e abençoar, Senhor, abrir portas de trabalho para os que estão desempregados. Quantas pessoas passando fome, aleluia, e a gente fica triste com isso, mas eu estou alegre porque estou na presença do Senhor e tenho pedido por esse nosso Brasil, esse país abençoado, país que nós temos liberdade para falar do amor de Jesus Cristo para todos. E eu me sinto alegre por estar aqui na internet, falando das maravilhas de Deus, falando do profeta Isaías, aquele profeta chamado messiânico, que mais pregou o evangelho, mais pregou a vida de Jesus aqui na terra. Mas nós temos que estar atentos, porque não vai levar muito tempo. Jesus vai voltar, porque ele disse que ia voltar, e vai voltar, e nós temos que estar preparados. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6 fala: bem-aventurados que subiram na primeira ressurreição, porque os que ficarem vai sofrer, mas pode também ser salvo, mas vai pagar com a vida. E agora não, é de graça. Você aceita Jesus hoje, desde agora você tem o mesmo direito que eu tenho há 40 anos. Esta é as palavras que eu tenho para transmitir para o nosso Brasil, para os meus parentes, para a minha família, para todos, em nome de Jesus, o Espírito Santo que tem nos ensinado, nos capacitado. Amém e amém, Jesus. Muito obrigado.